Mais Forte Podcast começando, é com muita alegria que nós damos as boas-vindas a todos vocês. Uma alegria saber que você tem buscado a palavra de vida, de salvação, buscado alimentar a tua fé, perseverar na fé, ser edificado com cada testemunho, com cada convidado que vem aqui falar da palavra de Deus, daquilo que tem vivido com o Senhor. Não desista, nós estamos aqui firmes e fortes, você não está sozinho, o Senhor está alegre por sua decisão, por sua atitude. Então, permaneça com a gente aqui até o final. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite esse momento, porque depois você vai estar lá, olha, com o coração aberto para ouvir tudo aquilo que o nosso convidado especial vai falar para nós. Então, se inscreva agora, deixe o comentário, sua sugestão de convidados ou pedido de oração. A gente está sempre atento àquilo que vocês querem, que vocês pedem, tá bom? E agora, as boas-vindas ao nosso convidado que já esteve conosco no Mais Forte Podcast há um ano e pouco atrás, um ano e meio aproximadamente, e muita coisa aconteceu de lá para cá, e eu tenho a alegria de receber novamente aqui o pastor Wagner Malagues. Aê. Pastor Vagnão! Glória a Deus! Já tem que mudar Vagnão, que já está pela metade, tá meio Vagninho agora, né? Vagnão na fé, né? Prazer estar aqui, Karina, de novo e poder compartilhar do que Deus tem feito, falado, né? Tem muita coisa acontecendo para a glória dele. Eu quero saber tudo que tem acontecido. Sabe, eu acho que você tem uma forma tão original de passar a palavra. Eu acho que isso que conquistou as redes sociais, conquistou as pessoas, porque você sempre foi muito autêntico, Aleluia. Muito verdadeiro. E a gente fica feliz de encontrar pessoas que servem o reino com verdade, com coração real e que tem uma sabedoria em falar de coisas polêmicas, porque você tem sabedoria para isso. É de verdade, não sei se é Deus mesmo, o seu tom de voz, o teu jeito, às vezes, de enfrentar assuntos que são difíceis, delicados, que as pessoas fogem, você fala com jeito, é gostoso de te ouvir e de pensar sobre esses assuntos. Glória a Deus. Essa sabedoria você sempre teve, Wagner? Ou Olha, você sempre foi um menino mais tranquilo, ou você era mais rebelde e o próprio Espírito Santo foi te domando e te modificando? Eu acho que eu fui assim, rebelde, né? Dei muita cabeçada por causa da rebeldia, mas quanto mais você dá cabeçada, mais você entende que você precisa aprender com quem é manso e humilde de coração. Sim. Então, assim, na verdade a gente cresce quando a gente está de joelhos, né? O lugar mais alto que alguém pode estar é de joelho diante do Senhor. Então, fala de primeiro escutar e depois falar, fala de você se colocar no lugar de alguém. Então, eu entendo que Deus foi me moldando conforme o tempo, né? Foi dando sabedoria, a barba foi ficando branca, né? Quando você é jovem, você pensa que sabe tudo, que entende tudo e você dominou o mundo inteiro e na verdade você é um aprendiz e até agora eu estou aprendendo, mas Deus foi moldando o vaso, Deus foi, até com as minhas próprias experiências de vida, eu fui sendo mais compreensivo com os outros, entendendo o que um passou, o que o outro passou, me colocando no lugar e tentando trazer ali uma forma da pessoa se voltar para Deus novamente. Por isso que eu toco nesses assuntos polêmicos, porque às vezes a pessoa que está na polêmica, ela está levando rajada de todo lado. Ela já está numa pressão terrível. Então, eu tento fazer ali, nunca, né, romantizar o pecado, mas trazer arrependimento, consciência de arrependimento. Porque sem arrependimento, não tem avivamento, não tem vida, não é? Sim. Então, é dessa forma que eu entendo. Sim. O que você mais se arrependeu da sua vida, falando em arrependimento? Meu Deus do céu. Eu sei que a gente se arrepende todo dia de algo, mas é algo que você fala, poxa, como eu não percebi? Como eu fui tão ruim ali? Como eu fui tão teimoso naquele assunto? Olha, eu acho que o que mais me dá arrependimento é família. Né? Num tempo da minha vida não ter sido tão sábio como marido, como pai, né? Ter sido muitas vezes turrão,
né? Como é que diz assim, duro de coração. Então acho que essa foi a parte que me roubou muito momentos especiais com os meus filhos, né? É lógico que os mais novinhos já colheram, né? Estão colhendo um pai diferente. Mas o Davi, o mais velho, né? Então assim, uma coisa que me dói o coração é eu buscar na minha mente, tentar lembrar quando ele andou, eu não lembro. Porque eu estava distante, fazendo coisas, né? Na vinha, né? Eu estava trabalhando para o Senhor, né? Eu estava dentro dessa coisa que a gente chama de fazer a obra, de fazer a missão, de cumprir, né? É um tempo que eu vivi onde não se falava que o maior chamado do homem é cuidar da sua família primeiro. Depois vem a vinha. E eu inverti, né? E por causa disso eu achava que porque o meu ministério estava ali junto com outros irmãos, né? Dando frutos, almas, sendo usado por Deus, né? Ser usado não significa que está tudo certo. Eu acabei deixando meu primeiro ministério mais de lado. E hoje eu tenho essa característica também de ser alguém que levanta a bandeira da família mesmo, que todo homem tem que honrar a sua família primeiro, né? Eu sempre entro nisso, eu sempre tento fazer com que as pessoas não caiam no mesmo erro que eu caí, né? E isso causa, né, consequências gravíssimas, tanto para o filho, para a esposa, para casa, né? Então, do que adianta você ganhar o mundo e perder a sua própria família, a sua própria vida, né? Hoje eu tenho momentos assim que eu falo, Senhor, que esse momento com a minha família aqui possa ser maior. Eu tento curtir o máximo que eu posso e aproveitar o máximo que eu posso, porque no passado eu desperdicei muito tempo, né, sem ter esse entendimento. Isso eu me arrependo muito. E pastor, a gente vê que isso acontece muito com quem trabalha para o reino, para quem está servindo, para pastores, para quem está lá ministrando a palavra, fazendo a obra. Até hoje, muitos, cada vez mais, parece que se a gente não olhar e realmente ser intencional nisso, a gente vai sendo consumido. Sim. Hoje existe a rede social, não é mais só o presencial, então há muito conteúdo que pode ser feito. No seu caso, o que te deu esse estalo? Falou, opa, tá tudo errado, eu vou parar. Foi pouco a pouco ou foi algum acontecimento fatídico assim? Eu acho que eu passei por momentos difíceis no casamento e minha esposa, por conta tanto eu quanto ela, por conta de distanciamento, por conta dessa questão do cuidado maior com as coisas de fora. Então, assim, eu tive momentos muito difíceis, e ela também, né? Tudo fruto essa falta de entendimento, de desinteresse em você falar assim, não, entender que o meu primeiro ministério era a minha casa mesmo. Então, aí acontece uma série de coisas, né? E a ausência do homem, a ausência da mulher, isso é muito danoso para um casamento. Então, eu me lembro de um dia que eu estava porque isso me marcou muito, essa parte, eu e minha esposa, né? E o Senhor tocou o nosso casamento. Quando eu entendi, que eu me ajoelhei para ela e eu pedi perdão para ela e eu me arrependi, né? E Deus restaurou a gente. Tempos antes disso acontecer, coisas sobrenaturais começaram a acontecer em casa de aparecer demônio. E eu quase um pastor já, ali anos e anos, né? E eu, como é que pode esse tipo de coisa na minha casa? Mas tinha uma brecha aberta. Se a brecha está aberta, o diabo vai entrar com tudo. A verdade é essa. E eu estava uma vez em casa, sentado no sofá, depois de ter jantado bastante comida, né? Que eu gostava de comer bastante. E eu falei, nossa, eu tô muito cheio, vou ficar aqui no sofá, né? Aí minha esposa falou assim, não, vem pro quarto. Eu falei, não, vou ficar aqui no sofá aqui. Eu fiquei pegando aquele ventinho da janela, assim, né? Mas a gente não tava legal. Tipo assim, a gente tava em pé de guerra, né? Já queria ficar meio distante, era uma desculpa para também aproveitar. Tava uma coisa assim, entre nós longe. Não havia harmonia no lar, né? E eu lembro que eu fiquei deitado aqui, abri os braços assim, sentado no sofá e dei uma cochilada. Quando eu acordei, e que eu olhei para cima assim, tinha um demônio em cima de mim, segurando meus braços. É sério. Você já tinha visto? Foi a primeira vez? Nunca tinha visto. Na hora que eu acordei, ai, credo. Ele tava com uma mão aqui, outra mão aqui, com a cara de cima da minha cara, e eu tomei um susto naquele momento. Jesus! E
eu repreendi em nome de Jesus, eu consegui falar Jesus e a coisa sumiu. E eu acordei, contei para ela, falei, o que está acontecendo, meu? Esses bichos estão aparecendo aqui, né? Mas só existe assim, a Bíblia diz que Deus, ele não resiste um coração contrito e quebrantado, né? E diz que ele resiste o soberbo, né? O orgulhoso. Então, para que Deus pudesse fazer algo no nosso meio, tinha que haver o coração contrito e quebrantado. E a maior, né, quando se fala de coração contrito e quebrantado, é um coração arrependido. É a hora que você fala assim, de fato eu não fiz o que é certo, eu não consigo reconhecer. E eu naquela resistência, porque entre marido e mulher tem uma coisa chamada razão, né? Muita gente idolatra a razão. Ah, porque eu tenho razão nisso. E se eu tenho razão, você tem que pedir perdão para mim. E na verdade a razão não serve para nada. A razão, ela só serve para alimentar o teu orgulho. Muitas vezes você tem que pedir perdão mesmo sem tendo razão, né? Um dos dois tem que quebrar aquilo. Normalmente é o mais maduro, né? Mas muitas vezes eu fiquei com aquele negócio, eu tenho razão, ela também não tem razão. Enquanto ficamos idolatrando nossas razões, o diabo foi só, né? Só bagunçando a coisa. E foi quando Deus nos moveu e a gente chegou num ponto de se acertar e quase que a gente separou. Foi assim, na verdade ela ficou até alguns dias na casa da mãe dela, a gente se desentendeu muito feio, mas depois assim é quando chega só os cacos, né? Virou caco o nosso casamento, eu não sabia por onde que fazer, né? O que eu falava pro meu filho, e eu assim, puxa, eu sou um crente, cara, que eu tô vivendo isso, né? E isso foi, eu acho que uns 3 anos antes do canal, antes de acontecer o canal. Então já não era um crente novinho, era um crente velho, cascudo já. Ela também, uma família ali vivendo isso e foi, puxa, mas... E quem via de fora não tinha ideia que vocês viviam aquilo ou já sabiam? Mas aí que tá, só os mais próximos sabiam. Mas quando um casal tá com problema, o casal é artista. Não, todo mundo é assim. Ninguém chega na igreja, tô com um problema assim no meu casamento e tal, não. Todo mundo se daquela capa de evangélico, de crente, né? Dá até a mão, chega de mãozinha dada na igreja, tá um odiando o outro, mas eles estão passando para todo mundo que tá tudo bem, né? E fica aquela coisa, quando senta no carro e vai para casa, aí já não tem conversa, aí já volta aquela realidade. Né? Antes as pessoas pegassem e abrissem a verdade, ó, não tá legal, né? A esposa pode fazer isso, um conselho para as mulheres, chama o pastor, a pastora, põe o maridão e fala tudo. E o maridão fala também, bota tudo para fora, né? E alinha as coisas. Porque de verdade, o casamento é um projeto de Deus. E o diabo tem uma fúria contra o casamento, contra aquilo que Deus criou para ser, né? É sonho de Deus uma família estruturada, uma família nos padrões que ele sonhou, que ele determinou. Então o diabo vem contra a família mesmo. Então quando assim, a gente se alinhou, né? Foi algo de Deus mesmo assim. Vocês decidiram fazer o quê? Como que foi dali pra frente? Que eu acho que tem muito casal aí falando, e aí, eu começo por onde? A gente pede perdão e começa como? Vocês tiveram acompanhamento? Foi fácil? A Bíblia diz que se você não perdoar o teu irmão, Deus também não vai te perdoar, né? Isso talvez é o versículo que menos se prega nos altares das igrejas. É justamente esse. Se você não perdoar o teu irmão, né? Então o pai também não vai te perdoar. Então eu estava assim, eu e ela estava nesse pé de guerra, né? Num ponto crucial do casamento em Cacos. E eu lembro que eu li esse versículo, eu tenho que perdoar ela. E ela tem que me perdoar também. Enquanto eu estava aqui, sendo acompanhado por um pastor, também ela estava sendo acompanhada por outra pessoa, né, da família, pastora também. E ao mesmo tempo que o Espírito Santo trabalhava no meu coração, também trabalhava no dela, né? O mais incrível é quando você chega perto da pessoa da raiva. Eu sentia tipo assim, que mulher é essa, cara? E ela a mesma coisa por mim. Mas quando você fica longe, né, dá saudade. Você vê que negócio maluco, né? Tipo assim, tá longe, você fala, puxa, mas não é bem assim, né, é minha esposa, eu amo, não sei o quê.
chegou perto daquela raiva, aquele negócio, tipo, parece que desalinha tudo. Uhum. Então, de longe, a gente foi sendo acompanhado, conversando, e Deus foi trabalhando no coração. Quando eu cheguei para ela, já cheguei rendido já. Eu sei que a gente se abraçou e a gente chorou muito. E choramos muito. Eu falei, vamos continuar nossa vida, nossa casa, nossa família, né? O Davi, o Asaf era pequeno e nenezinho ainda. Então, assim, Deus trabalhou muito forte no nosso coração ali. E eu lembro que eu peguei a Bíblia, né? Eu estava com a Bíblia lendo esse versículo, né? Sobre perdoar para ser perdoado, né? E eu peguei a Bíblia assim e falei, puxa vida, né? Eu vou deixar essa razão de lado. Eu bati na Bíblia assim, ó. Tá, dei um tapão assim e falei assim, eu vou viver essa palavra, né? Vou perdoar. E da mesma forma ela fez comigo, né? E a gente falou assim, porque se eu não perdoar a minha esposa, cara, o que eu vou pregar? O que eu vou pregar? Sim. Eu vou pregar o quê? Né? Então foi quando a gente viveu um sobrenatural muito grande em casa. Eu até costumo dizer que é a bênção, assim, da graça de Deus mesmo, né? Quando você libera sobre alguém, na mesma medida que Jesus liberou sobre você. Quando teve na cruz do Calvário, quando teve ali sofrendo, sendo humilhado, esmagado pelos nossos pecados, né? O que a gente fez para merecer aquilo? Senão somente a graça de Deus mesmo. Então eu liberei. Ela me liberou também e nesse momento, né, aconteceu algo na nossa vida fantástico, assim, fantástico mesmo. Foi um fluir de Deus muito forte. 2 anos depois disso... Saíram os demônios de casa, tudo? Vocês tiveram que fazer o... Não, assim, gente, foi uma coisa de verdade, assim, mudou tudo. Mudou tudo. A gente começou a ter um alinhamento, começou a ter uma harmonia. Foi um milagre, é uma cura. Graças a Deus. Entendeu? Não tantas vezes a gente se perdoou, a gente se alinhou, o pastor interviu, né? A gente brigou muito. Mas desde o aí foi início do diferente. casamento. Mas dessa vez foi um momento assim que chegou da gente ficar ela na casa da mãe dela e eu em casa. Isso foi nunca tínhamos ficado assim longe do outro. Foi 3 dias. Só que serviu. Daí ressuscitou o terceiro dia. Eu não estou dizendo para. Ressuscitou o terceiro dia. Não estou dizendo para as pessoas se afastarem. Não é isso. Mas naquele momento foi o que aconteceu. A gente não queria nem ver um para a cara do outro. Então a gente chegou num ponto bem difícil mesmo. Quando, de fato, eu olhei assim e falei, não tem mais jeito não, agora acabou esse negócio. E foi quando Deus foi e restaurou, né? E no ministério, a partir daí, como você falou que deixava um pouco a família por conta das coisas, né, de Deus, do ministério, você mudou também aí nesse ponto? E não era só o ministério, não era só o ministério, pessoais. Tipo assim, trabalho. Eu tinha uma loja, então eu ficava muito tempo na loja. Era fugir um pouco do tipo assim, é o homem que está correndo atrás do que a terra pode dar. Todo homem tem essa intenção, não está errado, mas tem que ter a medida certa. Né? Então, assim, tinha vezes que eu ficava e trabalhava no Natal, tudo, eu precisava vender. Então eu sempre estava nesse automático. Então muita coisa assim contribuiu para... Então assim, eu vejo que o que aconteceu mesmo foi algo de Deus mesmo, foi porque tinha acabado tudo mesmo. E daí você mudou? Mudei. As coisas? Falou, agora tudo. Eu vou ficar mais em casa, eu vou trabalhar menos. O que mudou no convívio aí de vocês? Karina, só muda algo quando Deus toca mesmo. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo convence a gente do pecado, da justiça e do juízo, né? Se ele não te mostrar para você mesmo, ninguém vai mudar. Por isso que quando alguém está orando pelo seu marido, pela sua esposa, peça ao Espírito Santo, mostra ela para ela mesma. Não tenta você mostrar. Se você tentar mostrar, você vai arrumar uma encrenca terrível, você vai piorar as coisas. Se Deus mostrar a realidade da pessoa, as vestes dela para ela mesma, fala assim, ele convence. Mudar. Então, quando Deus nos convenceu, foi maravilhoso. Começou uma nova fase da vida, né?
Foi quando até eu comecei, depois de um tempo, né? Eu comecei a gravar uns vídeos no celular, fui postando vídeo, fiquei 1 ano e meio postando vídeo, porque eu gostava, né? E a gente foi tendo aquela... E de repente aconteceu tudo. De repente aconteceu tudo assim. É o de repente de Deus. Naturalmente, né? Naturalmente. Né? E é tão bom quando você fala de algo que você tem autoridade para falar daquilo. Né? De você viver coisas que são assim, que foram permissão de Deus, né? Mas onde Deus operou um milagre é que você acaba tendo um testemunho naquilo. Hoje eu aconselho, né, casais, sempre chega, é engraçado, né? Domingo agora até ministrei numa igreja, chegou um casal, ora por nós. Aí comecei a orar e o Espírito Santo foi dando algo sobre aquele casal, fui falando, aí só vi a esposa olhando pro marido assim, ó, tipo assim, tá vendo? Né? E ali teve uma cura neles também. Então, foi bênção, tem sido maravilhoso. A questão dos vídeos, desde quanto tempo já que você... Acho que eu já estou há 5 anos. 5 anos, e depois começou o canal na época da pandemia, foi? Ou foi antes? Foi antes da pandemia. Antes da eu pandemia. Já tinha o canal já. Mas eu fazia os vídeos porque eu gostava mesmo. Sim. Era terapêutico. Eu achava legal. Era uma maneira de você compartilhar. Eu colocava ali e eu gostava de fazer. E eu ouvia uma voz falar assim, não para. Do meu coração falava isso. E eu continuei fazendo. Só que eu falava de política. Eu gostava de opinar sobre o cristão, a política, essas coisas. E depois o Senhor fez algo e mudou tudo, né? Virou o que virou hoje. Sim, e eu vejo que a tua maneira de falar também mudou. Como você falava de política, e não sei se era questão do tema, ou se algo foi acontecendo na tua vida que foi te deixando mais manso. O que aconteceu nesse período, do começo dos vídeos para hoje, que você detecta, ou foi um amadurecimento, um trabalhar de Deus? Quando eu falava de política, já o assunto da terra, ele tem uma temática diferente do assunto do céu. Então aqui você quer colocar a sua justiça na mesa, né? Como você vê as coisas. Aqui você coloca... Eu não estou dizendo que as pessoas não devem fazer o julgamento de um político, de outro. Não, tem que colocar a mesa, pôr sua opinião, tudo. Mas aquilo já te leva para um lado mais... Carnal, assim. Carnal mesmo, assim. Não tem como uma pessoa falar, não, eu estou sendo espiritual, estou falando do assunto. Você vê uma injustiça social, uma criança passando fome, aquilo mexe com as tuas emoções. Né? Por que está acontecendo aquilo? Porque o governo, sei lá, desvia o dinheiro e o dinheiro não chega para a comida daquela criança. E aí você acaba que você fica alterado. Né? Você alimenta aquilo em você mesmo, né? Aquilo vai mexendo com você. As injustiças mexem com a gente. E eu não estou dizendo que as pessoas não devem opinar, mas é difícil. Né? Então, assim, você alinhar... estar mesmo assim manso para falar, tranquilo, e no momento que você está vendo algo assim que acontece nas coisas da terra, que é uma injustiça, é difícil. Mas depois quando Deus moveu para que eu falasse, para que eu compartilhasse a respeito do amor dele, das coisas que ele fez e como ele é maravilhoso, automaticamente muda tudo. E como que foi esse movimento? Você entrou num jejum, você percebeu que o que você falava antes, você passou a não ficar mais tão confortável? Como que foi? Deus, ele restaurou o vaso primeiro, né? Automaticamente eu comecei a fazer a oração perigosa, que eu considero, que é, Senhor, faz a tua vontade na minha vida. A oração perigosa. E eu tinha até medo de orar assim, eu pensava que algo muito ruim ia acontecer comigo, mas a Bíblia diz que os planos que ele tem são muito maiores que os nossos. Ele fala isso, tem um livro escrito a respeito sobre o que ele tem para nós, e eu optei e falei assim, quero viver isso, então faça a tua vontade na minha vida. Foi quando eu tive um sonho, no meio dessa coisa de fazer vídeo ali, até então eu já tinha ali uma média de 500 visualizações num vídeo, mas quando Deus começou a dar as ideias dele para mim, do que ele queria que eu falasse, foi quando os vídeos começaram eu tive um vídeo que nunca tinha visto acontecer, né? O vídeo explodiu num dia, 350 mil visualizações. Foi o primeiro vídeo onde eu falei de uma mensagem
do Evangelho, né? Onde está a bicicleta, né? Quanto vale a bicicleta, chamava o vídeo. E aí, depois disso, eu falava de política e não acontecia nada. Mas era Deus falando comigo. Dias depois eu tive um sonho muito específico. Deus falou comigo no sonho, me acordou no meu quarto, gritando na minha orelha meu nome. Eu entendi que eu tinha que mudar ali a narrativa do canal. Entendi que Deus estava me chamando mesmo. Aí eu deixei aquela questão da política, que eu achava que aquilo era o centro da mudança do mundo, era a escolha E eu não estou dizendo que uma escolha política não seja tão importante, ela é muito importante, mas eu achava que aquilo era o mais importante. Né? Quem vai mudar o Brasil não é a escolha política, gente, é Deus. É Deus que vai mudar. Né? É Deus que está trabalhando. Tudo que está acontecendo não é à toa. Tudo que está acontecendo, as pessoas põem lá tudo. Foi isso, foi aquilo, né? Não vou falar aqui os assuntos no que se dizem por aí, mas eu vejo Deus trabalhando no Brasil. Né? Eu vejo Deus fazendo algo, Deus tratando a igreja no Brasil. Né? E quem está envolvido na política fica tão assim que ele acha que tudo é aquilo ali que vai resolver. Esquece de olhar para cima, né? Esquece de falar assim, Senhor, onde eu errei? Eu acho que a igreja brasileira tem que olhar para esse lado. Onde eu errei quando o Senhor deu uma chance para a gente? Onde nós colocamos o coração e a esperança do nosso coração? Né? Será que a gente gritou muito um nome e pouco o seu nome? Então hoje eu vejo isso, eu faço essa autocrítica. Né? A solução era aquele governante. Aí acontece isso aí, é a coisa. Acontece o que aconteceu agora, que estão vivendo agora. Mas é um tratar de Deus. Eu tenho certeza que é um tratar de Deus. Isso com o Brasil. Até sair fora da política. Daí foi. Então eu deixei de ver, assim, coloquei a esperança no que a palavra de Deus você disse. Mudou, largou de vez o outro lado. Larguei, e comecei. Você falou que teve um vídeo que viralizou, mas depois que você trocou de nicho, vamos dizer assim, para falar só do Evangelho e tudo mais, já teve um impacto crescente desde o começo ou não? Que eu tive aqui com o pastor Antônio Júnior, ele falou que o dele não foi, não. O dele no começo, ele foi assim, ele achava que ninguém estava vendo, e de repente, depois que deslanchou, daí foi. Olha, o meu, depois do sonho, o sonho o pessoal já até conhece, eu já falei tantas vezes, mas depois do sonho, eu falei, Senhor, eu entendi o que eu tenho que fazer, mas todos os vídeos, eles foram assim, eles subiram de uma forma que eu não entendia, e eu colocava e aquele negócio não parava de crescer, não parava de crescer, todos os vídeos, até hoje, é do mesmo jeito, né? Então foi um chamado de Deus mesmo, foi assim uma metanoia, Deus mudou a minha mente ali, tipo assim, não é isso que eu quero que você faça, eu quero que você faça isso, eu te chamei para isso, e quando você faz o que Deus te chamou para fazer, as coisas fluem, né? Todo mundo tem um plano A, que o plano A é o nosso, né? O nosso próprio plano, e a gente considera o plano B os planos de Deus, a gente sempre acha assim, tipo, se os meus derem errado, eu vou fazer o que Deus tem para mim, todo mundo faz isso, pode até orar, Senhor, né? Cumpre a tua vontade, mas ela está fazendo o plano A dela primeiro. Eu esgotei todos os meus planos, gente. O A, o B, o C, o D, o E. Acho que o plano de Deus para mim era o último. E quando eu relutei contra a vontade de Deus muito tempo, eu tentei fazer também, empreender em outras áreas, fazer coisas, e eu entendi que se tivesse dado certo o que eu tentei na vida, eu não teria buscado a vontade dele. Tudo culminou nisso daqui. Tudo trouxe para isso. E houve alguma resistência, seja no mundo espiritual, seja familiar, algo que porque sempre que a gente vai fazer a vontade de Deus, também o outro lado, né, o inimigo sabe que aquilo vai dar frutos para o reino de Deus. Sim. E há uma resistência, seja na saúde, ou física ou emocional. Você percebeu isso também? A resistência espiritual teve sim bastante, porque você tá ali, se você faz qualquer coisa para que alguém se achegue a Deus, automaticamente a tua cara já vai lá nos
nos mais procurados do inferno, né? Então, à medida que chegava testemunhos, e chega até hoje de gente que recebe um vídeo que é transformado, e Deus fala com ela, e aquilo muda a realidade dela, eu já sabia. Falei, vai vir o repuxo, vai vir a investida. Mas Deus me guardou, Karina. No começo desses anos de canal, Deus ele me separou. Eu percebi isso, Deus me isolou. Então eu fiquei muito na minha casa, dentro do closet da casa, que nem era um closet, era um projeto do closet que acabou que não deu para terminar aquilo, não deu para colocar aquelas madeiras, aquelas coisas. Eu coloquei a mesa lá dentro, eu entrava lá e eu chorava ali muito na presença de Deus. Ali se tornou meu cantinho e ali foi vindo vídeo, foi acontecendo tudo ali. Eu quase não saía de casa. Né? A van pegava os meninos, levava para a escola, a perua escolar. A vida acontecia, eu ia no mercado, no açougue, comprava as coisas de casa, ia para a igreja, voltava. Eu estava no meu... Eu nem sabia onde estava chegando, né? Em quem estava chegando. Sim. Hora ou outra no mercado ali da cidade mesmo. Ô, pastor Vagnão, tudo bem? Ô, meu irmão, tudo bem? Né? Tinha assistido um vídeo assim, um ou outro falava e tal. A gente não tem ideia do que está acontecendo dali para fora, né? Não, eu só tive ideia quando eu fui para o aeroporto eu tive que fazer uma viagem para ministrar um dia, e no aeroporto de Guarulhos eu tirei bastante foto de vários irmãos, de muita gente. E aí eu fui para o aeroporto para outro lugar, e lá também, e eu falei, nossa, tem alguma coisa acontecendo mesmo. As pessoas me conhecem, né? Tipo assim, e muita gente assim, nossa, eu desconfiei que você era o pastor Vagnão, né? Quando você falou, pediu o café, eu vi que era pela voz. Então muita gente conheceu assim, e eu comecei a perceber que estava indo longe mesmo. Mas Deus, nos primeiros anos, Ele me deixou ali quietinho dentro daquele closet ali. Tipo, ali eu fui ouvindo Ele ali, as coisas ali, foi acontecendo muita coisa. É como se estivesse separado mesmo. Então ali foi uma base muito forte para o começo de tudo. E algum momento de lá para cá, você chegou a se cansar? A repensar, falar, será que é isso? Estou cansado de fazer a mesma coisa, será que Deus quer que eu continue fazendo isso? Ou, às vezes, por alguma questão emocional, ou falta de ânimo? Eu não cheguei a ter uma parte para querer parar, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Né? O que eu sempre procurei na vida foi esse centro da vontade de Deus. Eu sempre corri atrás disso. Por mais que eu tivesse tentado, né, os meus meios, mas lá no fundo do coração eu queria o centro da vontade. Sim. E eu queria dizer para você que está assistindo esse podcast, busque o centro da vontade de Deus para você estar. E não importa, se você chegar no centro ali, acabou. Eu acredito que eu cheguei naquele tempo no centro, então tipo, foi muito bom isso. Eu creio que hoje eu estou no centro da vontade de Deus. É a paz, né? Eu tenho paz naquele lugar. É assim, tá tudo acontecendo, mas você fala, tá fluindo. É aqui que eu tenho que estar. O Senhor testifica no coração. Então, Karina, de verdade, eu fiquei tantos anos servindo a Deus. Eu sempre fui alguém que servi na igreja, eu tocava baixo, eu era para qualquer coisa, né? Sempre estive ali, sempre fui ativo, sempre estive. Mas depois que eu cheguei nesse ponto de falar assim, agora eu entendi onde eu tinha que estar. Aí eu não desanimei mais, não. Né? Mesmo antes eu já não tinha eu sempre fui um cara assim que quando eu conheci Jesus, quando Ele me chamou, fez tanto sentido para mim o que a Bíblia diz ao meu respeito, fez tanto sentido para mim quando eu descobri o propósito de Deus, quando eu soube do começo, do meio, do fim da história, que eu não larguei mais. Tipo assim, fechou, sabe, uma coisa que encaixou? E puxa vida, porque eu tinha essa dúvida, eu tinha essa demanda, tipo assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu olhava para minhas mãos, eu jovem, menino de 13 anos, 12, eu falava, o que eu estou fazendo? Quem sou eu? Por que eu existo? Eu fazia essas perguntas para mim mesmo, uma criança, mas era Deus gerando isso em mim, era o Espírito Santo, tipo assim, já chamando para eu me perguntar por que eu estava aqui. E eu perguntava para os amigos na escola, para a molecada, mas molecada não quer saber de nada. Né? O que a gente está fazendo aqui? Eu olhava assim, eu mexia meus dedos e falava assim, puxa, tudo é perfeito. Né? Eu olhava para o céu,
E a Bíblia diz que a criação, ela testifica, né? O Senhor, a obra de suas mãos. Qualquer ser humano que olha para um céu estrelado, ou olha para um animal lindo, uma mata, sei lá, não tem como você não olhar para aquilo e falar assim, Não admirar, né? tem alguma coisa a mais. É. É alguém que... Você vai num mar, você pisa naquela areia, você vê aquela água, você pega uma fruta, o sabor da fruta. Ah, eu via Deus em tudo. É. Aliás, eu via Deus, mas não sabia que era Deus. É. Eu sabia que alguém tinha alguém planejou tudo isso, mas... né, e por que eu estou aqui? Quando eu soube essa resposta, bateu no meu coração, né, que Deus se revelou, que Ele falou, ó, a palavra, Gênesis, Jesus, e o final da história Apocalipse, eu falei, puxa, é isso. Né? Entendi. Então fechou, fechou, foi maravilhoso. E você hoje, Wagner, como que é a tua rotina com Deus, assim, desde os vídeos, mas no teu pessoal, na sua casa, como que você o busca? Porque a palavra diz, né, que devemos buscar perpetuamente a face dele. Sim. Como que você tem buscado? Orar sem cessar, né? Às vezes a gente tem fases, né? Tem fases e tem muita coisa que influencia. Área financeira, saúde, familiar. Então muita coisa mexe com essa parte de você, da sua devocional, né? Do que você está conversando com Deus naquele tempo. Então eu tive tempos na vida que o foco era mais a minha família, no sentido de estar orando e que alguma coisa acontecesse, Deus me dá sabedoria para ensinar os meus filhos, né, estratégias para mim, para Tati. Aí tem vezes que é o financeiro, aí você está orando ali para que Deus possa... Então, Aproveita. cada fase tem um aprendizado. Mas ultimamente, né, acho que um mês atrás, eu tive uma experiência muito forte, né, que eu descobri que eu não estava tão crente assim. Quando Deus, Karina, quando Deus quer fazer alguma coisa com a gente, vamos supor, Deus quer organizar esse ambiente aqui. Deus não faz assim, ó, põe esse vasinho para cá, o copinho um pouquinho para cá. Não é assim que Ele faz. Ele manda um terremoto. Quando você vai ver, tá tudo caído, o teto tá aqui embaixo assim, ó, meu Deus do céu, o que aconteceu? Deus faz isso para derrubar os castelinhos que a gente monta. Isso é da gente. Por mais que você esteja ali falando com Deus, o seu lado humano vai fazer com que você monte os seus castelinhos aí de areia, né? Isso traz comodismo, né, também. Você vai tendo, então assim, eu acho que eu tava com os castelinhos de areia montados. Eu acho que eu tava, e Deus falou assim, vou dar um chá de... Um terremoto aí, tirar do lugar. Aí veio um terremoto. Faz um ano que eu fiz a cirurgia bariátrica, né? No outro podcast eu tava com 120 quilos. Agora eu tô com 93. Então eu perdi bastante peso, a alimentação mudou. E eu comecei uma alimentação um pouco pesada na gordura. Então, que era aquela mais proteína e gordura. Eu vou contar o terremoto que aconteceu na minha vida. Conta. Eu estava mais comendo... então assim, eu tinha que comer um pedacinho de pão, e eu tacava manteiga naquele pedacinho de pão, assim, de deixar ele... o único pedacinho que eu vou comer, e essa manteiga maravilhosa. Era mais manteiga que pão. Isso, exatamente. Então eu comecei a dar essa abusada, né? E foi, até que um dia o filho falou assim, pai, vamos almoçar na hamburgueria? Eu falei, vamos. Aí eu comi só o recheio daquele hambúrguer. Aí à noite meu filho, pai, vamos comer um franguinho frito? Eu falei, vamos. Peguei um franguinho frito, só de lembrar me dá até um negócio aqui, tipo um nojo, sabe? Um enjoo. Eu, na maionese e tal, e comi. Deu uma meia hora, uma dor no meu estômago muito forte. Que eu até pensei que era um dumping, que o bariátrico, se ele come muita coisa assim, pode dar um dumping, que é algo que dá aqui dentro. E aí eu senti uma dor, né? Falei, puxa, tentei vomitar, não consegui vomitar. E foi passando aquela dor, 40 minutos depois, beleza, tava ok. Falei, foi só um... Mal-estar. Foi só um mal-estar.
Aí eu cheguei em casa, isso foi no domingo. Na segunda-feira eu acordei com febre. E na madrugada fiquei trêmulo, eu senti muito frio. Eu já estava com febre já desde a madrugada. E eu falei, amor, tô com febre e tal, né? Tomei um remédio e fiquei 24 horas com febre. Eu pensei, o que tá acontecendo, né? Tá meio complicado. Conversei com alguns médicos que são irmãos em Cristo, né? Não, fica, observa e tal. Passou a febre? Passou. Aí na terça-feira eu acordei, na hora que eu fui urinar, a minha urina estava alaranjada, bem forte. E eu me assustei. Aí a minha esposa, seu olho tá meio amarelado. Aí meu olho ficou bem amarelado. E eu falei, ih, é fígado. Eu já lembrei da minha mãe, né? Toma um chá de carqueja, um chá de jurubeba, essas coisas. Um chá amargo, né? Pra dar uma... Aí ficou a terça-feira, fiquei a quarta-feira. Na quarta-feira o médico falou assim, ó, faz um exame de ultrassom e um exame de sangue. E eu falei, tá bom, né? Pra gente ver o que pode estar acontecendo. Aí eu fui fazer o exame, quando eu cheguei na clínica, né? Então eu vou resumir assim porque é meio longuinho. A médica falou assim, ó, eu não vou fazer o exame em você, porque o exame vai demorar 2 dias para ficar pronto o resultado. Você precisa de resultado agora, então você tem que ir para emergência do hospital agora, né? Tem alguma coisa acontecendo com o seu fígado. E eu falei assim, sério? Eu tava sentindo super bem, nenhuma dor, nada, só com aqueles sintomas. E dali eu fui para emergência, entrei na emergência, tudo. Aquele processo de fazer exame, tudo aquela coisa, né? Tira sangue. Aí o médico me levou para fazer exame de imagem, de tomografia, de ressonância, ultrassom, fiz os 3 exames, tudo. Foi quando o doutor veio na sala, né, depois naquele dia à noite, quando eu tinha feito já os exames. E detalhe, gente, eu não tomei nenhum remédio em momento nenhum. Nenhum remédio para nada, porque eles estavam analisando, tentando ter um diagnóstico da coisa. E aí foi quando ele falou assim, ó, a gente está vendo aqui no seu pâncreas, né, tem 2 bolas em cima, na cabeça do pâncreas, 2 tem um nome que eu não sei dizer muito bem, como se fosse 2 massas na cabeça do pâncreas. E nós temos que examinar isso aqui, né? Eu falei, tá bom. Até então eu estava bem tranquilo. Aí eu fiquei a quarta-feira no hospital, a quinta-feira no hospital, aí na sexta-feira também no hospital. E eles vinha médico que falava, e eles fazendo... você vai ter que fazer mais um exame, tirava sangue, muito sangue para ver como é que estava. Só que na sexta-feira a minha urina ficou clara, sem tomar remédio nenhum, meu olho ficou mais branquinho, e eu fiquei coçando, muita coceira no corpo, né? E aí foi quando eu falei, tô bem, doutor. Ele falou, tá bom, né? No sábado era aniversário da Tati, aniversário de casamento, a gente fez 23 anos de casamento. Aí eu falei, preciso ir para casa. Ele falou, não, é melhor você ficar para fazer o exame de endoscopia, a gente tem que ver isso daí. Eu falei, não tem nada não. Então, o médico muito profissional, né? Aí ele me liberou para ir para casa, eu fui, aí a Tati, comemoramos o aniversário, tudo. Aí ela foi... Mandou você voltar? Não, aí a gente ficou, tava super bem. O meu olho ficou branco, a urina ficou clara. Sem remédio? Sem remédio nenhum, só orando. E ela orando por mim na madrugada, tudo. Pessoas próximas orando, tudo. E eu falei, tô curado, tô bem. Foi só Deus tratou comigo, né? No hospital, Karina, teve uma hora que eu tava na sala, no 5º andar, e eu olhava para a cidade, né? E eu senti que o hospital naquele momento serviu de um corretivo para mim, como eu disse, né? Deus abala todas as coisas, né? Vem um terremoto. E eu até me arrependi, assim, de algo que Deus estava me chamando para fazer, e eu estava resistente em não fazer. E eu entendi que o hospital era a barriga do peixe, né? Eu estava meio Jonas, assim. E eu orei no hospital, falei, Senhor, me perdoa, mas eu vou cumprir o que o Senhor está me chamando para fazer. Futuramente eu vou compartilhar com os irmãos. E aí foi quando eu tive uma melhora significativa, voltei para casa, tudo aconteceu. Ponto. Na segunda-feira, eu já estava acordando super bem, né? Não tem nada, só tem um pouco de coceira. Eu comi algo e deu a dor de novo no estômago.
E eu tinha certeza que eu estava curado. Eu falei, qualquer coisa que apareceu aqui não existe nada mais. Não é nada. Eu tô curado. E o que eu fiz? Gravei um vídeo e falei da cura. Não tava. E sabe o que aconteceu com o vídeo? Explodiu. E eu falei, faz tempo que um vídeo não explode, né? E eu contei o testemunho. Falei, gente, foi assim, assim, nós oramos, né? E Deus me curou e não tomei remédio e Deus me curou. Eu falei, agora o que eu faço? E agora? Se eu fiz um vídeo falando que eu estava curado e agora de novo veio a febre de novo Gente. e minha urina ficou alaranjada de novo. Nossa, Falei, você ouviu uma coisa parecida dessa semana passada com uma pastora. Eu falei, Senhor, o que eu vou falar? Eu tiro o vídeo? Aí eu orei, falei, Jesus, o que eu faço com esse vídeo aí? Eu vou tirar o vídeo e vou falar que eu não estou curado nada? Que evangelho que eu estou pregando? Que Deus que eu estou crendo? Aí o hospital ligou e falou assim, ó, resumindo, né? Você vai ter que fazer a endoscopia. A gente tem que ver o que está no pâncreas. Aí eu, muito curioso, peguei o resultado do exame, mandei para o médico, um amigo, né? Doutor lá amigos lá de outro estado. Aí o doutor foi mais franco comigo, né? Ele falou assim, pastor, você tem que vir aqui agora? Eu falei, por que, irmão? Não, você tem que vir para cá agora, porque isso aqui pode ser um CA não sei o que lá, um número. Ele falou. É o que isso? Câncer? É. Quando ele falou isso, Karen, aí foi a hora que eu descobri que a minha fé estava fraca. Porque eu falei, câncer, cara? Na hora do telefone eu nem liguei, né? Ah, não é não. Mas quando eu desligou o telefone, bateu. Eu falei, não acredito, meu. Não acredito que eu tô com esse negócio. E aí que comecei a lembrar do médico evitando falar e eu fiquei muito assim, preocupado. Muito abalado, né? Eu não achei que eu ficaria tão abalado com a notícia dessa. Porque com a gente que prega, quando a gente lida com alguém que tem essa notícia, a gente costuma ser muito assim, um homem de fé, né? Não, porque Deus está contigo e vai dar certo, nós vamos orar. E a gente injeta aquela fé na pessoa, né? E fala, em nome de Jesus, você vai ficar bem. Não deixa a tua mente sucumbir diante dessa notícia, né? Olha, eleva os meus olhos e tal. E cadê que essas palavras fazem efeito comigo? Nossa. Não fez nada efeito comigo. Eu fiquei... Você nem lembrava delas. Eu fiquei assim, falei, não acredito. Tanto é que eu parei de gravar e comecei a ficar só com a minha filha pequenininha. Falei, não sei quanto tempo eu vou ficar aqui. Daí você ficou sem postar um tempo. Fiquei uns 4 dias sem postar. E o último vídeo que eu postei naqueles dias foi o poder da má notícia. E mesmo assim, gravando o poder da má notícia, eu falava assim, gente, vocês têm que, em nome de Jesus, não absorver o que uma má notícia pode trazer na sua vida. E ainda tentando animar as pessoas. Mas se animar, né? Tentando se animar. E eu tava assim, falei, meu Deus do céu. Foi quando Deus começou a trazer uma nova cultura sobre a nossa casa. Da oração na madrugada. Aí uma irmã que não sabia de nada, né, que está longe da gente, mandou uma mensagem para minha esposa. Falou assim, olha, Deus falou comigo que nós temos que orar 4 dias na madrugada. E mandou eu chamar você e o pastor Wagner. E ela não sabia de nada. Olha. A irmã Lucineide, né? Aí a minha esposa falou, tá bom, né? Ah, Karina, para acordar 3 horas da manhã era um sacrifício. A minha esposa, Wagner, acorda, vamos orar. Eu falei, tá bom, vamos orar. Daí ela ligava, ou não? Mas eu acordava, ela ligava junto ali, né? Estamos orando agora. A gente começava a orar. E a Tati colocava a mão, minha esposa, uma guerreira de oração, uma mulher de Deus, assim, colocava a mão e orava por mim. E eu acordava várias vezes e via a Tati chorando, né? No meio da madrugada e orando. E em nome de Jesus, declaro cura. Passou esses 4 dias e eu queria ficar animado e não conseguia. Eu queria ver uma esperança e eu não conseguia. Não conseguia. Falei, meu Deus, cara. Porque minha fé está muito fraca mesmo. Foi quando eu lembrei de Pedro, né? Quando Pedro está caminhando sobre as águas, em dado momento ele olha para as ondas e ele afunda. E é Pedro, e é o Pedrão que viu tanta coisa que a gente não viu, né? E eu falei, meu Deus do céu, eu tô afundando, cara. Eu tô afundando. Eu colocava o louvor que eu mais gostava. Não tinha graça mais. E eu li a palavra e eu falei, Senhor, põe fé no meu coração agora. Mas Deus estava me mostrando algo.
nós dependemos uns dos outros, Karina. Né? A igreja é o corpo de Cristo. Então, a mão é muito importante. E o pé também é muito importante, porque a mão só vai chegar num lugar se o pé e a perna se mexerem para se movimentar, né? E o pé só vai ter, você vai conseguir ter um alívio numa coceira se a mão lavar o pé, né? Então, assim, a gente depende um do outro. E aí, eu vendo a minha esposa orando, alguns irmãos orando, tudo, me dando ânimo, e falou assim, não é nada não, minha mãe, né? Mãe, Marli, te amo. A minha mãe, não, Wagner, não é nada disso não, vai dar tudo certo, né? A minha irmã, todo mundo. E eu falei, meu Deus do céu. Mas foi o choque da realidade. Se uniram ali. Foi o choque da realidade. Eu descobri que certa feita Jesus está pregando dentro de um lugar e as pessoas bloqueiam as portas de entrada porque ele está pregando dentro de uma casa, né? E aí tem um manco lá, um aleijado, que precisa de cura. Só que a Bíblia diz que 4 amigos, né, 4 homens pegam ele, levam lá, arrancam o telhado e desce ele onde está Jesus. Porque o aleijado por si só não conseguiria. Então a minha esposa foi uma dessas pessoas que me pegou no colo, me levou até Jesus, a minha mãe, a irmã do Cineide, a minha sogra, meu sogro, e um tanto de gente aqui que eu vou esquecer, né, mas me perdoem, tanta gente que soube naquele momento, me deram um ânimo e me carregaram até Jesus. Né? Você vê como a gente depende uns dos outros. Sim. E me levaram mesmo assim, ó, colocaram, Senhor, tá aqui o pastor Vagnão aqui da internet, ó, cura esse homem aí. E eu vi quanto eu precisava das pessoas, né? Não que eu não achasse isso, mas foi algo de Deus ali. E o processo de cura? Aí teve esse exame, né? Tinha uma endoscopia com ultrassom na ponta do exame para ver bem o órgão, né? Aí foi quando no domingo, antes do ultrassom, o pastor estava pregando e ele também não sabia de detalhes, né? Mas ele pregou e em dado momento da oração lá, que ele mandou a igreja ficar de pé, ele me chamou e falou assim, pastor, ajoelha aqui no altar e deixa Deus te consumir. Sacrifício vivo, ele falou. Você é um sacrifício vivo. Deixa Deus te consumir. Eu sei que eu ajoelhei, até postei a foto no meu Instagram, que eu tô de joelhos, mas eu chorei tanto naquele dia. Tanto, eu não sei, foi algo de Deus, assim. E ele orou por mim, e ele também não sabia de nada, que eu não contei. E aí um outro irmão veio e orou comigo também, eu lembro, e eu fui pro exame na segunda-feira. Aí quando eu cheguei para fazer o exame, né, mandaram eu colocar aquele avental, e eu falei, peraí, mas endoscopia não tem essa de pôr avental. Endoscopia, você chega com a roupa que tá, toma uma injeçãozinha aqui, vai pra salinha, faz e vai embora pra casa, né? Põe esse avental aqui. Tira toda a roupa, o sapato. Agora eu deitei numa cama, que é tipo aquelas camas de maca, né? Aí colocou um acesso no braço. Eu falei, ih, meu Deus do céu. Ixi, mas não tinha avisado antes o que era? Falei, meu Deus do céu, acho que o pessoal vai me fazer cirurgia em mim, acho que... Você vê como a fé da gente é. A gente é muito pelo que está vendo. Né? E a fé é o quê? É o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que você espera. E eu comecei a ver aquilo tudo e eu já perdi toda a fé de novo. Falei, não, eu acho que... Falei pra minha esposa no celular, não, então vai acontecer alguma coisa comigo aqui. Então, olha como o ser humano é. Perdi de novo. E de novo tiveram que me carregar para Jesus. Não, vai dar tudo certo. Aí o médico falou assim, a gente vai fazer o exame. Se tiver alguma coisa, a gente vai fazer uma cirurgia na hora. E eu fiquei assim, ó. Quando eu entro na sala, né, da endoscopia, era uma sala cheia de, tipo, uns braços de robô, assim, de... Uma equipe de enfermeiros e médicos e tudo mais. Eu falei, pronto, agora vão me desmontar inteiro. Nossa! Aí o doutor falou assim, tá preparado? Lixa, perguntou se eu tô preparado, então pronto, né? Aí eu dormi, porque eles botam uma anestesia geral. Aí ele falou assim, se for rápido, se você voltar para o lugar de recuperação rápido, significa que não tinha nada. Se for demorado, você passou por uma cirurgia. Só isso que eu posso te falar. Aí eu fiquei de olho nos relógios, né? Eu vi a hora que eu fui e eu dormi. E aí eu acordei no lugar, né? E eu já saí procurando um relógio, né? Eu, puxa, que horas são? Eu vi que eu tinha ficado 25 minutos fora daquele lugar.
Falei, opa, não teve cirurgia não. Uhum. Aí o médico veio. Ele falou assim, a gente olhou aqui e não tem nada. A gente sabe que uma pedra pulou da sua vesícula e ela andou ali por dentro e raramente essa pedra sai. Uhum. Assim, tá tudo limpinho. Nossa. Não tem nada, o seu pâncreas está normal, Nossa. para a glória de Jesus, Graças né? a Deus. Eu fiquei tão cheio de vida, assim, aquela notícia foi tão assim que eu cheguei em casa, eu queria ir para a igreja, eu abracei minha esposa, falei, puxa, eu dei um valor assim no momento e na vida, assim, mas o que eu entendi, né? Eu senti na minha pele o que é um irmão, até que deve estar assistindo esse podcast, que está com uma notícia da sua saúde muito grave. O que é você ouvir assim, você tem um câncer, né? Isso é uma notícia que de fato mexe com a gente, não é fácil, né? Que balança, que é um terremoto na nossa vida. E como eu disse, quando Deus quer colocar algo no lugar, Ele manda um terremoto mesmo. A gente se enche a gente sempre vai construir zonas de conforto. Deus me tirou muitas vezes de zonas de conforto e sempre coloca, né, no dito deserto, né? Mas é no deserto que Ele fala. É no deserto que você ouve. É no deserto que tem o maná. É no deserto que você vê a nuvem mexer. É no deserto que está a coluna de fogo. Não é? É no deserto, gente. É quando já não tem... Porque quando você está no meio de algo, de uma festa, a Bíblia diz também que um momento de maior reflexão para a gente é um velório. É um momento bom para a gente. A gente nunca acha isso. Acho que os momentos bons é ali, aquela festa, aquele evento. Não, gente. Quando vem uma notícia que abala tudo, que derruba tudo, é a hora que você vai ver a glória de Deus se manifestar. Você está suscetível, você está... Deus mexe com você. Então eu passei por isso e milagrosamente essas duas bolas que eu tinha visto aqui no pâncreas sumiu. Uau. E desapareceu. Foi uma cura de Deus, sobrenatural. Um milagre que eu achei que era milagre, foi milagre mesmo depois. Porque da primeira vez eu pensei que já tinha havido um milagre. Não, depois foi o que Deus queria mostrar mesmo que era impossível mesmo. Então foi uma experiência que eu vivi que me mudou muito, sabe? Me mudou muito e até assim, depois disso eu fiz uma campanha de oração na madrugada no meu canal. Eu ia falar isso. Durante 3 dias. E assim, quando Deus te permite passar por coisas, Ele te dá autoridade naquela área. Então teve muitas curas, eu recebi muito testemunho de cura. E Deus também nos levou ao entendimento da gente começar a fazer vídeos que vão ser de oração, diários. Então assim, vai sair, lógico, eu sempre estou fazendo um vídeo diariamente, além desse vai ter vídeos de oração, de um jeito que Deus está nos levando lá a fazer, vai começar no canal, para que essas pessoas tenham suporte e possam entender muita coisa que tem vivido, né? Eu sei que já existem vários canais que fazem isso, mas Deus chamou também para fazer, então eu vou estar fazendo isso nessa nova fase aí. A oração tem poder. Tem. E muitas pessoas às vezes não sabem como orar. Eu vejo até quem vê, né, outras pessoas orando na internet acaba indo para o outro lado de julgamento. Fala, o Senhor manda orar no secreto, vai orar no secreto, para que vir aqui orar? Mas a gente percebe, lógico, nos enchemos no secreto, mas o Senhor nos chama para motivar outras pessoas a orarem também. Elas estão esquecendo que é na simplicidade da oração que tem algo tão poderoso ali. Né? Às vezes ficam com medo de se achegar a Deus para começar a abrir o coração, porque a oração nada mais é do que uma conversa com o nosso Pai. Sim, e você vê uma coisa, Jesus fala para Pedro, tu me amas, né? Eu amo, então apacenta minhas ovelhas. 3 vezes ele fala isso. Então assim, você ensinar alguém a orar, pegar na mão da pessoa, porque de verdade, quando eu fiquei essa notícia, eu não sabia nem o que orar. Eu estou sendo sincero, gente. É um pastor falando, eu não sabia nem o que orar. O que eu vou falar aqui? Parecia que minhas palavras eram vazias. Parecia que não chegava nem no dedinho de Deus. Mas a minha esposa
Eu acordava e via o rosto dela em lágrimas, entendeu? Então, assim, alguém vai te levar. Alguém tem que te ajudar. A gente não é lógico que as pessoas falam da Mateus 6,6, de você entrar no teu quarto, teu devocional, tua intimidade, você e Deus. Às vezes, gente, às vezes... Você está sem força. Você está sem força. Você está sem força e você está desorientado, né? Porque é a fé. E às vezes, como a gente não deve se guiar pelo que está vendo, né, pelo um papel, um diagnóstico, seria o ideal, né? Você não se guiar por aquilo, mas isso bate na gente de um jeito. E eu tô aqui sendo vulnerável, estou expondo a realidade, né? Poderia chegar aqui e falar, não, porque Deus me revestiu de uma fé e eu fui, né? E dizer que eu sou super-homem. Eu não sou super-homem, gente. Eu sou igual você que está vendo aqui. Sou um ser humano igual a todos aqui. Não tem nada em mim que me torna diferente de você, né? E aí é a nossa humanidade. Mas Deus é fiel e é bom o tempo todo. E Ele é Pai, Ele é um Pai amoroso. Uma coisa que eu percebi em Deus, né? A longanimidade de Deus. Como Deus tem paciência com a gente. Nós não temos a paciência com os outros, mas Ele tem uma paciência enorme com a gente. Porque, ô Wagner, olha aí, eu já te dei um ministério, né? Te dei um canal aí para você. E agora, quando você tem um problema desse, você não vai crer que eu posso te curar, não? A minha humanidade dizia para Deus que eu não estava conseguindo acreditar. E Ele foi paciencioso. Então Ele vai, não, calma, filho, eu vou te ajudar. Vai, continua. Ah, Deus, não estou conseguindo. Então a sua esposa vai te carregar, mais aquelas pessoas vão trazer você para mim. Então é o Deus longânimo, um Deus paciencioso, misericordioso, amoroso, que é Pai. Às vezes a gente tem na mente, né, o Deus brabo, com aquele cajado na mão, você errou, já toma. Não, ele é Pai. Abba, Pai. Te amo, Jesus. É lindo. Maravilhoso. Você, olhando, né, tudo que você tem vivido e percebendo também a necessidade das ovelhas, de apacentar as ovelhas, e o que você recebe de comentário, tanto de testemunho quanto de pedidos de oração, onde você acha que a igreja está mais fragilizada, em que o povo cristão mais necessitado, aonde a igreja foi se perdendo, lá de trás até hoje? Hoje se fala muito de resultado, né? Então, assim, prosperidade. Eu sei que prosperidade não é dinheiro. Também é. Pode ser um gomo da prosperidade. A prosperidade é um fruto. Dinheiro sem uma família feliz não tem sentido nenhum. Dinheiro sem saúde não tem sentido nenhum, né? Então, eu vejo que hoje se fala muito, se coloca muito essa questão assim de medir, né, se você é de Deus ou que Deus está com você pelos resultados que você mostra. Isso se isso fosse o fruto. Né? O fruto do Espírito, né? Não é. Então a pessoa chega na igreja, isso é comum no nosso meio, né? O cara chega com um carrão. Esse irmão é abençoado, hein? Isso sai automaticamente da boca. Esse irmão ele é abençoado. E o irmão se sente abençoado. Mas não tem nada a ver. Então eu acho que essa narrativa, levantar essa bandeira, não que Deus não tenha a prosperidade financeira, não que Deus não possa fazer você conquistar coisas, né, se realizar e tal, mas não tem nada a ver com isso. Tem a ver com mudança de caráter, tem a ver com a saúde, tem a ver com a sua família, tem a ver com tudo, com o fruto inteiro. Então, se exaltou muito um gomo só desse fruto. Se exaltou não, se falou muito de prosperidade financeira. Então, acho que nos perdemos muito nisso, né? Idolatrando nossas conquistas, colocando em voga aquilo que a ferrugem vai corroer, o ladrão vai roubar, né? E as pessoas sempre, não, eu sou abençoado, eu tenho isso.
Mas se a sua família está destruída, você é mais pobre do que você imagina. Né? Se a tua saúde está prejudicada, o dinheiro não compra a saúde. Então, você está feliz, você está provido, você tem uma família abençoada, você comeu hoje, você tem o que vestir, né? Você foi para a igreja com a sua família, isso é uma dádiva do céu maravilhosa, você está com a sua família ali, você tem isso na sua vida, cara, você é muito mais que um bilionário, né? Você é muito mais do que você imagina, assim, isso e muita gente não consegue ver isso. Tem pessoas correndo hoje, a pessoa está com uma família abençoada, ela está com saúde, ela tem o que vestir, ela tem o que comer, mas ela não está correndo atrás achando que está faltando alguma coisa. Ah não, porque eu preciso chegar naquele ponto ali. Eu não estou dizendo que é mal você chegar naquele ponto financeiro, ou porque eu vi um fulano ter tal coisa, eu também quero ter. Mas se você condicionar a bênção de Deus àquilo, você já se perdeu. Porque então, não há contentamento. Você tem que se contentar e entender que o que você tem hoje, muita gente não tem. Quando eu falo de família, tem bilionários que não têm família, né? E o cara pode chegar num supermercado e falar assim, quero comprar uma família pronta, que me ama, filhos que me amam, uma esposa que me ama, que seja, né? Não compra isso. Não existe. Bem pelo contrário, né? É algo que você constrói, é algo que Deus vai te dando, é algo que você vai, é graça de Deus. Então, algo que eu acho que deu essa alterada na realidade foi isso, foi fazer com que as pessoas acreditassem que a prosperidade é o maior sinal da bênção de Deus na vida de alguém. E a vaidade também, eu creio que por conta da rede social, de todo mundo ficar conhecido rapidamente, acho que isso foi, né, tirando o coração do foco. Sim, comparação, né? Hoje tem um espírito de comparação. Às vezes eu vou ministrar em algumas igrejas e quando eu vou orar, Deus me fala sobre o espírito de comparação. E é um demônio. É a inveja, vem tudo, né, João? É isso aqui, ó. A pessoa está aqui, ó. A mulher, às vezes, ela é bonita, Deus deu uma beleza para ela. Ela vem aqui e começa, não, mas eu tenho que ter esse olho. Ou eu tenho que ter essa boca. Porque a boca que eu tenho não presta. Tem uma coisa errada comigo. O meu olho que eu tenho é feio. Você não encontra uma mulher que está satisfeita com o que... Isso é raro, isso. Antigamente não tinha isso para olhar, né? Você não tinha a visão do que estava acontecendo lá do outro lado do mundo. Não. Mal e mal tinha uma pessoa na televisão lá que as mulheres viam que, né? Mas hoje elas estão o tempo todo aqui, ó, se comparando, o corpo, comparando... Cada um tem um biotipo, cada um tem um jeito, né? Sim. Você tem que cuidar da sua saúde, você tem que melhorar o que puder, se vestir melhor, se maquiar. Mas se Deus te deu o cabelo encaracolado, é o cabelo encaracolado, né? E é bonito. E se Deus te deu o cabelo liso, é o cabelo liso. E se Deus te deu um olho castanho, glória a Deus. Se te deu o verde, glória a Deus, né? Então as pessoas ficam nessa insatisfação e ficam, não, porque o padrão é esse aqui. Esse é o padrão. E aí ela entra numa cadeia. Como que você vê essa teologia coach? Coach? O que você vê de positivo e de negativo? Que tem desde do pastor que usa da parte coach, do coach que usa a Bíblia. Então, eu já fui numa palestra coach, né? Na verdade, me convidaram, foi bem antes ainda do canal, foi no começo ali. Eu fui convidado, falei assim, não, é um culto que vai ter sobre coisas da mente e tal, não sei o que. Eu já era meio assim, né? Eu até fui meio preconceituoso naquele tempo. E eu lembro que eu fui nessa palestra coach e eu fui impactado lá. E o cara era crente, o cara que estava dando a palestra. E ele só falou coisa boa. Não achei que ele falou coisas assim... Ele usou muito a Bíblia, tinha gente que não era, né, cristã, mas ele usou muito a palavra de Deus. Para mim era algo assim, para o meu mundo, para minha bolha, era tipo assim, como se fosse um seminário, né?
ele falou muita coisa que fez sentido, ele falou muito da ciência e a Bíblia, né? Que a Bíblia já conta tudo que a ciência fala hoje e tal, a Bíblia já falava isso muito antes. Então, assim, eu fui impactado naquela palestra lá. E eu lembro que no final ele mandou fazer uma carta, né? O que você espera de você daqui a um ano? É coisa de coach, gente. E eu lembro que eu escrevi que eu queria ter um canal. Eu estava fazendo vídeos já, né? Eu queria um canal grande, eu queria avançar nisso e tal. Acho que foi a única vez que eu escrevi algo assim, olhando para o futuro. E sem querer, querendo, eu achei a carta 1 ano e meio depois daquilo lá. Eu nem lembrava dessa carta. Na hora que eu abri assim, tudo que eu tinha escrito, não é que estava acontecendo, mas não foi por causa da palestra, coach, é porque eu estava pedindo algo para Deus. Eu só peguei minha oração e escrevi ali, né? Mas aquilo te fez, eu acho que ativou algo em você que talvez você não fizesse naturalmente. Aí alguém pode falar assim, então o Wagnão é coach. Eu não sou coach. Eu acho que tem a ocasião certa para tudo, né? Hoje se usa muito neurociência, a estratégia humana para convencimento de massas, para você... Mas é a estratégia humana, e o que é do homem não perdura, não tem fruto, entendeu? O que é do homem pode dar um resultado passageiro, né? Resultados passageiros, você vê muita gente vazia, né? Você vê, uau, a igreja está cheia, né? De repente tá cheio de um monte de gente que não está ali por causa de Jesus. Que é movido por uma emoção momentânea e depois não é levado a buscar a palavra, a conhecer mais a profundidade. E a igreja que abre a Bíblia, né, e fala ali de arrependimento e fala do evangelho puro e simples, muitas vezes está vazia, né? Então, assim, nós estamos num tempo que, sim, a mensagem do evangelho, o evangelho coach mesmo assim, é altamente prejudicial. É muito ruim. Mas se você vai para uma palestra coach, que é para aquele fim, que tem ali, né, você quer aprender sobre um assunto, enfim, não é ruim. Se eu for falar aqui que é ruim, eu vou estar sendo hipócrita. Porque o que eu vi naquele dia, naqueles 3 dias, foi bom, né? Foi uma experiência que eu até acho que algumas pessoas deviam ir, né? Agora, levar isso para o altar, né? Usar as estratégias no altar e dizer assim, puxa, se eu usar isso aqui, dá muito mais resultado do que eu falar aqui de arrependimento, né? Sim, se eu usar o tom tal de voz, a palavra que vai gerar uma emoção. Frase de efeito. A frase eu pronta. Eu tenho uma coisa com frase de efeito, porque às vezes parece que a frase de efeito ela causa mais efeito do que abrir o próprio versículo. O cara fala assim, uma frase de efeito, pá! Daí a pessoa já está anotando aí todo aquela mundo, frase. Uau! Agora o versículo não anota. Uau, né? Uau! Essa frase, né? E ainda grita, fala Deus! E, nem e a Bíblia, e a palavra mesmo, que é o que ela muda. É digna de aceitação, né? De toda aceitação. Mas o cara lê o versículo ali, todo mundo, legal, né? E as pessoas têm dificuldade, eu percebo, quando a mensagem é de transformação. Dificuldade em se enxergar realmente. Você percebe quando você passa uma palavra, quero declarar bênção, eu quero declarar que você vai ser vencedor, você vai ser isso. É muito mais fácil da pessoa aceitar. Agora, quando você fala, quero te declarar isso, mas para isso você precisa se arrepender, olhar para si mesmo, da pessoa já fala, deixa eu pôr outro vídeo. Sim. Deixa. E você vê uma coisa, quando Deus fala, seja forte, corajoso, né, quando Ele fala de que está com você, tenha bom ânimo, a gente não pode chamar isso de coach. Porque Deus também, ele sabe nossa humanidade e Ele não pode dizer que uma pregação que está animando você é uma pregação coach. Porque Ele também tem palavras. Porque hoje, se você falar um pouco de, ei, Deus está contigo, coach. Porque tem que ter essa sabedoria de dizer assim, não, peraí, tem hora que vem uma mensagem que Deus quer animar alguém, quer levantar alguém. Ei, levanta, né? E tem hora que vem a mensagem de arrependimento, a mensagem de
de fruto de arrependimento, de conversão, de evangelho, de cruz, né? Então tem gente que ficou tão assim, ai, com esse negócio de coach, que qualquer coisa que fale que você, ó, Deus pode abençoar a sua vida. Daí já acha que não é é só... coach, é coach. E aí fica naquela, não tem que vir um chicote. Se vier o chicote é de Deus. Calma. Eclesiastes 3, há um tempo certo para todo tipo de propósito, né? Tem gente que está ali já, uma pessoa que está no leito de enfermidade. Você não tá para ir com chicote. Você tem que falar para ela o quê? Uma palavra de ânimo para ela. Não tem como você chegar ali, né? Toma uma chicotada, né? O cara já está quase morrendo. Então, quando, né, me pegaram, imagina lá aqueles amigos levando o paralítico. Não vai dar certo, cara. O paralítico, não vou conseguir. Não, cara, vai dar certo. Como é que eu vou entrar lá? Cara, vai dar certo. Tenha bom ânimo, cara. Vamos lá. Vamos tirar o telhado aí. Não tira o telhado, não. Imagina o paralítico, tipo assim, se sentindo frágil, um lixo. E os caras, não, nós vamos colocar você lá dentro, sim. E aí, vai falar que isso é coach? Eles foram como coaches ali, né? Eles foram positivos, eles foram assim... Eles fizeram uma diferença na vida daquele cara, para aquele momento. Aí o depois, ele tomou a cruz dele, né? Mas assim, eu creio que a gente tem que ter, saber discernir, né? Não colocar tudo no mesmo balaio. É tudo a mesma coisa, né? Agora, se aquela igreja, aquele ministério, tudo é naquela linguagem, tudo é você isso, você é aquilo, que você é aquilo lá, tá no extremo total, tá usando de tudo quanto é estratégia para neurociência e não sei o que mais, e a frase de efeito, aí você tem que olhar, discernir, ver se isso é bom para você, se isso tem trazido mudança, tem trazido fruto de arrependimento, se a tua vida tá a mesma coisa e você depende de uma frase, de um coach para você servir a Jesus, então tem algo errado. Mas se você escuta uma mensagem que pega na tua orelha mesmo, chamando para a santidade, né? E você renega uma mensagem dessa, não, eu não quero ouvir isso. Você está totalmente fora. Mas se você sabe ouvir as duas e você retém o que é bom e você entende, não, isso aqui é para... né? Deus quer desenvolver santidade em mim, Ele vai tocar onde você está errando, Ele vai mostrar onde você está errando. Né? Ele vai convencer você de algo. Você tem que arrancar ali um braço, um olho que está te fazendo pecar, né? O próprio Jesus disse, se o teu braço te faz pecar, então você arranca ele. É melhor você entrar no céu sem esse braço aí do que você ir com o corpo inteiro para o inferno. É melhor você entrar no céu sem esse olho que te faz pecar do que você entrar com os dois olhos direto no lago de fogo. Então, é melhor você ter esse entendimento, você ter essa sabedoria. Então, isso a gente tem que ter sabedoria. E um detalhe, né, Wagner, que as pessoas, muitos, a gente percebe, elas vão vivendo a vida aqui como se o inferno, essa questão de céu e inferno tivesse muito distante. Eu vejo muito assim, vamos viver aqui, a gente não sabe como vai ser depois a gente vê. Só que a gente já está vendo frutos, né, da humanidade decaída. O céu e o inferno a gente já vive aqui, a gente já percebe quando uma mente está doente, quando a gente está doente, que é o inferno emocional, é o inferno dentro de casa. Então, isso é até um alerta para quem nos ouve, para lembrar, e as pessoas vão mascarando a vida, seja ou droga, é bebida, é remédio, muito remédio para isso, para aquilo, que vai tirando do centro, de você já nem se reconhece mais, né? Você percebe isso, que as pessoas, muitas, acham que está muito distante a questão de céu e inferno? Olha, o céu e o inferno é muito mais real do que a pessoa possa imaginar. Tudo depende do de repente, né? O meu filho estava andando de patinete, tudo bem, tudo certo. Patinete elétrico, né? Veio um bicho na orelha dele, ele fez assim com a mão, ele tirou uma mão do negócio e ele caiu. E ele se estrupiou todo. Se ralou e, né? Conta de um negocinho desse tamanho. Um negocinho pequenininho, que de repente encostou na orelha dele, né? Ele ralou o braço, ele bateu o rosto, o queixo e quebrou um dente. Nossa.
Aí eu falei, meu Deus do céu. Quando chegou em casa, pai, caí. Aí a minha esposa ficou preocupada, a gente cuidou dele. E meu Deus, né? Aí de repente a Tati estava na mesa sentada e falou assim, isso foi um livramento de morte. Porque ele poderia ter batido a cabeça ele estava sem capacete, né? Porque o negócio vai devagar. E ele poderia ter batido a cabeça num meio-fio, alguma coisa, e ficado ali mesmo, né? E foi forte a batida, porque quebrou um dente aqui. Então você vê, de repente uma coisa acontece. Tá preparado para onde? O teu passaporte está carimbado para onde? Para o céu ou para o inferno? Porque, louco, essa noite pode te pedir a tua alma. Hoje eu tô aqui, tem muita gente vendo a gente, e essa pessoa que está ouvindo pode ser que seja o último dia dela, não sabe? A gente não sabe. Não sabe de nada. Então, a consciência do céu e do inferno eu vejo dessa forma, Karina. Você tem que estar o tempo todo alerta, vigilante. Sim. A parábola das 10 virgens, né? Vai falar sobre você estar preparado. E o mais engraçado não, né? É que as 10 virgens estavam esperando o noivo. Você vê que elas sabiam de toda a história, as 10. Só que 5 eram prudentes e 5 insensatas. As insensatas é aquele tipo de gente que sempre deixa para amanhã, né? Sim. Amanhã eu vou ser santo. Amanhã eu vou me separar melhor. Amanhã eu vou gerar um fruto de arrependimento. Amanhã, amanhã, amanhã. E o amanhã chega todo dia. As prudentes tinham óleo. As prudentes tinham vigilância. Elas tinham o desejo. Elas mantinham o fogo aceso. Você só vai se preparar para algo se você acredita naquilo mesmo, que aquilo vai acontecer. Se você não acredita que vai acontecer, igual a volta de Jesus. Tem gente que acha que é daqui 100 anos. 20 anos. Aí ele anda folgado. Ele anda assim, não, eu vou dar minhas pecadinhas aqui, eu vou continuar fazendo algumas coisas erradas, porque pelo que eu tô vendo aqui, o Papa morreu agora, ainda vai vir um outro, e o Elon Musk faz aquela salada. E falar, vai ser daqui pelo menos 20 anos ainda tem, né? Eu vou deixar para ter um pouco de óleo mais para frente. Então ele folga com uma vida mais distante de Deus. Eu já conversei com gente dizendo que assim, não, eu vou voltar quando estiver mais perto de ficar mais velho, agora eu quero aproveitar a vida. Na cara de pau falando isso. A pessoa não entende que a qualquer momento pode ser a hora dela. Né? Então eu vejo que tem que ter prudência, tem que ter óleo na botija mesmo, tem que buscar a Deus. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Sim. O chamamento está para todo mundo, mas será que quem assiste, né, ou a gente mesmo, será que a gente vai acessar lá mesmo? Então a gente tem que estar preparado. Eu vejo dessa forma. O ser humano se prepara para tanta coisa, né? Faz lá, eu quero me aposentar um dia. Então vai lá, faz um plano de aposentadoria, se prepara. Ele acredita que vai chegar o tempo da aposentadoria dele. Se prepara para um seguro de vida, um seguro do carro, que é tanto seguro, mas se prepara tão pouco para a vida eterna. Né? E eu vejo que a vida eterna já começou aqui. Né? Todo dia você já está com essa consciência, só vai chegar uma hora que você vai passar daqui lá para... Né? A nova vida, né? A gente já pode começar desde já. Desde já. A nova mentalidade e tudo isso faz com que a gente já viva um pouco um gostinho de céu ou inferno desde aqui. Você tocou no assunto de Elon Musk e tudo mais, você acompanha todas essas notícias, você fica por dentro, você faz essa... Eu sempre estou olhando. E o que você acha de tudo, todas essas mudanças que estão acontecendo? Qual é o seu ponto de vista? Eu procuro assim, a gente sempre está a um passo do conspiracionismo, né? Então se fala tanta coisa hoje, é tanta informação, Karina, que se eu for colocar no canal tudo que todo mundo fala que é sinal da volta de Jesus, eu posso criar uma multidão de pessoas desorientadas, de gente apavorada, de gente depressiva. Eu posso ensinar pessoas a entrar em verdadeiros buracos mesmo. Porque assim, eu teve uma hora que eu olhei para tudo e eu falei assim, ontem o Papa morreu, né? Aí já começou. Porque o Papa, e daí pode ser o último Papa, porque o próximo Papa é o Papa que vai... Vai ser já virou uma salada terrível o negócio.
ninguém pode afirmar nada. Porque o Daniel Mastral falou, está escrito lá no Apocalipse 17, aquele texto da mulher... Dos reis. Então, assim, quantos homens já vieram com textos, colocaram ali e a previsão caiu por terra? Então, eu tenho tido mais uma tendência a olhar para as coisas, não ser imprudente, né? Entender que sim, há sinais da volta de Jesus, sim. E para mim o sinal mais forte é o esfriamento da fé, a apostasia. A quantidade de crente mole hoje, mole no sentido, né, de... Com a fé fraca. Café fraca, com pouca fé. Frios, né? Frio, né, totalmente indiferente à realidade espiritual. É um sinal muito forte e ninguém quer saber. Quando fala disso, quando se fala do Papa ou de qualquer sinal, de um foguete, de um meteoro, de um eclipse da Lua, ou de um rio lá que entrou esses dias eu vi lá um negócio vermelho? Um rio lá ficou meio avermelhado. Tipo assim, as pessoas estão buscando, entenda isso, comprovação, gente. Né? Elas estão buscando. O produtor de conteúdo, ele tem que buscar o like. Então, às vezes, ele faz assim, com que você veja coisas que às vezes nem era está sendo um pouco exagerado, né? Hoje não tem aquele vício na dopamina, né? A pessoa sempre tem que ter uma notícia cada vez pior, e mais pior, e mais pior, para que a pessoa fique presa naquilo. Então eu vejo isso acontecer também em canais gospel. Vou falar a verdade, gente. Tem canal que eu vejo que o título, a pessoa vai colocando ali, urgente, é agora, você tem que ver isso aqui, porque ele vicia a pessoa naquilo, tem que ter um gancho aqui para a pessoa ver aquilo. Então tem uma multidão de pessoas que estão presas nisso, né? E qual é o resultado disso no final? A pessoa se cansa, ela vê que ela está mal, está doente, está com a alma doente. Desiste. Ela fala, quer saber, vai voltar coisa nenhuma. Porque eu já vi tanto falar, então isso acaba fazendo o oposto, né? Eu não acho que o irmão que bota o título exagerado lá, ele está querendo prejudicar alguém. Mas ele está, de alguma forma, prejudicando. Então, eu comecei a ter um filtro um pouco mais forte. Tipo assim, eu tenho que ter moderação em alguma coisa, porque eu posso pegar uma pessoa que não está na mesma situação que eu, que não está com o emocional tão bem. Eu posso pegar uma pessoa dessa e eu posso jogar ela numa cova rapidinho. Né? Então, eu tenho que ter vigilância com o que eu faço. Por isso que o que está sendo falado tem que vir do coração de Deus. Né? E aí eu acompanho as coisas, eu assisto, eu vejo Elon Musk, eu vejo, agora o Papa morreu, eu falei ontem sobre isso, mas sempre trazendo a palavra como o alicerce e o fundamento, né, onde você tem que firmar os seus pés. A Bíblia diz que o homem, né, prudente é aquele que ouve a palavra e pratica ela. Quando vem a tempestade, ele não vai cair. Ele vai ficar firme. Quando vê a má notícia, ele vai ficar firme. Esse é o entendimento que a gente tem que ter. Né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com esses assuntos, Karina. De verdade, assim, hoje eu tenho muito mais prudência em falar desse tipo de coisa. Para não gerar nas pessoas o que a palavra não me ensinou a gerar. E sobre a questão do pecado, como que você faz para levar a palavra, hoje em dia que a gente tem que ter tanto cuidado por questão de gênero, de tipo de música, enfim, tantos exemplos que a gente está vendo, levando as pessoas para o pecado. Como que você faz para levar, ao mesmo tempo discernir, mas não ser um julgamento injusto? Na sua cabeça, como você elabora? Assim, tem coisa que não dá para maquiar muito, não, né? Codificar muito. Gente, isso aqui é um vaso. Eu não posso falar isso aqui é uma estrutura de gesso. Eu posso tentar disfarçar, né? Mas é um vaso. Tem coisa que eu tenho que falar o nome mesmo. Então, quando se fala de pecado, pecado tem nome. Eu falo o nome que tem que ser falado. Porque a adaptação hoje do evangelho, Karina, é terrível. Que enfraquece, né? Não chega adaptar a mensagem, né? Vou adaptar para aquela pessoa, para ela entender. Não é isso, cara. Não é isso que vai trazer
é fruto, e não é isso que... Primeiro que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Uma meia-verdade, pregar uma meia-verdade é muito pior do que o cara pregar uma mentira de uma vez. E às vezes a meia-verdade acontece. A pessoa vai lá, não, porque Deus tem tudo isso para você e não sei o que mais, não sei o que. O cara está precisando de cura na vida dele. Se ele é um mentiroso, ele tá precisando se libertar da mentira, do adultério, né? Da homossexualidade. Essa é a realidade. Eu não tenho medo de falar isso, porque é a realidade. Se eu negar a mensagem, o dia que vocês me verem negando a mensagem, acabou o ministério. Né? Para a mensagem chegar aqui, gente, isso daqui, ó, você está olhando esse livrinho lindo aqui, bonitinho, cheiroso hoje, mas custou sangue. Mártires morreram para isso aqui chegar aqui. Homens que não se venderam, homens que não não deram um passo atrás da verdade bíblica. Por isso que chegou aqui. Como que eu vou chegar agora e vou adaptar isso aqui para você? Eu não posso, eu tenho que ser, no mínimo, honesto com os lados de trás, que morreram a fio de espada, que foram os mártires que pagaram o preço para chegar a isso aqui. Né? Homens de Deus, eu não posso ser injusto. Hoje tem pessoas morrendo para que essa palavra chegue em países de perseguição. Eu vou ser desonesto com eles? Eu vou adaptar isso aqui para um pecador como eu? Não, eu vou falar a verdade, e a verdade é ela, a palavra é ela, é o próprio Deus. Então hoje essa adaptação tem que ser combatida isso aí. Né? Então quando eu procuro falar, Karina, de pecado ou de alguma coisa e tem que falar o nome das coisas, eu falo o nome das coisas. Né? A realidade mesmo. Ah, não gostei. Então, não tem como. A mensagem ela vai ofender você mesmo. Sobre a igreja, qual você acha que é o caminho para que ela se cure? Você estando dentro e percebendo também, tendo contato com os que estão de fora. Qual é o caminho para que haja realmente, né, um avivamento, eu vejo que a gente fala bastante de avivamento. Fala bastante, mas parece estar cada vez mais longe, né? E se espera tanto, né? Um avivamento. Eu creio que o avivamento, né? Na história dos avivamentos, você vê que foi precedido de homens com coração, homens e mulheres com coração sedento por Deus. Agora, uma coisa que eu entendo, não tem como você chegar perto de Deus e não ver que você é um miserável. Quanto mais perto de Deus, quanto mais próximo dele, você vê que você não é nada. Né? Até o cara que... O que é o arrependimento? Né? O arrependimento não é uma prática única da vida. Ah, hoje eu me arrependi, quando eu me converti, me arrependi dos meus pecados. E pronto. Não, arrependimento é todo dia. Todo dia. Porque todo dia a gente erra. Então, quando se fala de avivamento, você vê homens incendiados na oração, buscando, se arrependendo pelo pecado, buscando, se arrependendo, buscando, se arrependendo. É uma forma de ser e de viver que não tem nada a ver com o que a gente vê hoje. Né? Quando a gente abre o mesmo YouTube ali, as redes sociais, como é que fala? A vitrine do Evangelho, não se vê isso. Se vê todo tipo de intento, de propósito, menos oração e arrependimento. São poucos, eu não posso dizer que é todo mundo, mas poucos estão fazendo isso. Quando você entra numa live que alguém está falando de arrependimento e oração, a live tem uma pessoa. Mas a live do... Então, assim, o coração do povo está voltado para outra coisa. Enquanto o povo não vê a necessidade de Deus, a necessidade da presença de Deus, a necessidade que existe, enquanto o povo estiver iludido, Deus vai permitir que esse povo se desiluda. Né? É por isso que, voltando um pouco à política, eu estou falando da nossa casa, né, no Brasil. Voltando um pouco nesse ponto, hoje eu vejo que é um tratamento de Deus. Entendeu? É uma resposta de Deus que aconteceu no Brasil, uma resposta de Deus ao propósito do coração da igreja, lá atrás. Resultou nisso. Então, o que vai acontecer com o nosso país não vai ser por causa de um homem, mas vai ser por causa de uma geração de homens comprometidos com Deus, de homens de Deus que vai estar ali, ó, Senhor, faz de novo, Senhor, que estão com o coração disposto, né, a
a deixar com que Deus tome controle de verdade, né? Sem intenções por detrás. Hoje a gente vê muita coisa que por detrás das cortinas a igreja nem imagina, né? Sim. Mas acontece tanta coisa, gente, tanta coisa terrível, tanta negociação, tanta... Eu recebi mensagem de um pastor essa semana, um pastor bem conhecido no Brasil, me mandou um vídeo e falou assim, cara, tem que mostrar mais coisas assim, porque a igreja evangélica aqui tá tão descredibilizada, mano. Aí ele falou isso pra mim, eu falei assim, cara, eu falei com a minha esposa, né? Eu respondi ele assim, tudo bem? Mas eram mais coisas assim como? Era um milagre que ele falou. Ah, Era um milagre de transformação na vida de uma pessoa. Ah, Ele falou assim, tem que mostrar isso daqui, ó, porque a igreja tá tão... A Sim. imagem tá tão manchada que nós temos que mostrar Que esse faz tipo milagre, de transformação. Mas então, eu vejo que o mundo vai ver, né, Jesus em nós e vai ver transformação quando a gente viver é. a palavra no seu todo, né? Quando alguém me pede isso, Já é estranho. mas não está demonstrando, né, que a situação ela é bem complexa, né? E não demonstra algumas coisas que a palavra nos ensina, então como é que eu vou chegar só a mostrar aqui um milagre pontual ali, que aconteceu algo de Deus naquilo ali, mas assim, eu ter que buscar milagres para tentar tirar essa mancha que tem na igreja. Gente, o que tira a mancha é arrependimento. É o sangue de Jesus. É essa igreja se olhar e se arrepender e falar assim, peraí, que caminho a gente tomou? Eu não posso examinar a igreja do vizinho, tá? Mas eu sou igreja, eu tenho que me examinar primeiro, eu tenho que falar, peraí, onde eu estou errando? O que eu estou fazendo de errado? Senhor, me mostra. É isso. Eu vejo que todos têm que olhar para si mesmo. Olhar para o que prega, olhar para o que vive, olhar para o que ensina, olhar para o coração, as intenções do seu coração, onde você quer chegar, qual é a sua verdadeira intenção de fazer o que está fazendo, né? E trazer e dar rédea, o controle para Deus. É tanta coisa, Karina, que tem acontecido na igreja, são poucos remanescentes que existem. Tem um rapaz na internet que eu acompanho. Parece que a gente fica assim pisando em ovos. Só quem vai cair agora? Quem vai ser o próximo? Qual vai ser o próximo escândalo? Você vê uma coisa, né? Tem um rapaz na internet que eu acompanho, eu vou falar o nome dele aqui. Eliseu Silva TV, acho que todo mundo conhece. Conhece o Eliseu? Eliseu Silva TV? Eu vou te mandar o link. Que eu não conheço. Muito conhecido. Todo mundo vai falar que conhece. Ele está fazendo avivamento. Mas o que ele faz? O Eliseu é um rapaz no interior do Pará, lá onde não tem nada. Esse menino mostra aqui a história de uma criança, de uma família que está na pobreza, comendo barro, passando necessidade. Ele faz uma vaquinha na internet, ele arrecada o valor, ele compra o terreno, constrói a casa e dá dignidade para aquela família. Olha só. E ele faz isso 1, 2, 3, 20, ele está fazendo em todo o Pará. Termina uma, já começa a outra. Ele encontrou um menino na estrada vendendo pastel. É Deus, e eu vejo pela linguagem dele que ele é crente, né? O Eliseu. E ele vai lá, pegou o menino, comprou todos os pastéis do menino, deu dinheiro pro menino e falou assim, tá tudo bem. O menino falou que mora com a avó, que eles não tinham televisão, não tinha... Aí ele foi na casa, aquele cenário terrível de pobreza, e aí ele foi, as pessoas se moveram, está construindo a casa daquela família, está abençoando, isso é avivamento. Olha. Aí às vezes a gente acha que a igreja faz o quê? Eu sei que tem igrejas que fazem muita coisa, né? Eu sei, mas um rapazinho lá já está trazendo uma mudança fenomenal, né? Trazer dignidade, você se compadecer. Jesus, quando via, né, as multidões, ele se compadecia, ele tinha compaixão, não era dó. Às vezes a gente tem muita dó, só dó, e fica na dó. Ai, que dó daquela pessoa, que dó daquilo, que dó. A gente está frio. Cadê o amor de Deus? Cadê
Cadê o cuidado do órfão, da viúva? É sempre esse papo de a prosperidade, essa coisa sempre dominando a gente, cara. Entendeu? Então, por isso que eu vejo um avivamento distante. Porque quem que quer avivamento mesmo vai fazer aquilo que não dá lucro. Que quer avivamento mesmo não vai ter que pregar por dinheiro, ou pregar por lucro, ou vai carregar a cruz mesmo. E vai cumprir aquilo que Jesus, né, o que a grande comissão está para fazer. Eu não posso pregar um evangelho, Karina, só dizendo Jesus te ama. Né? Se a pessoa está com fome, eu tenho que dar comida para ela. Se ela tem uma necessidade, eu tenho que vestir ela. Eu tenho que visitar ela. Eu tenho que fazer tanta coisa. Então hoje, eu não estou dizendo que a igreja não faça isso. Tem muitos lugares que fazem isso. Mas a narrativa geral, quando você vê assim um espelho do geral, não tem isso. Né? É raro. Aí tem o pregador, o líder, os líderes, né? São muitos que, sei lá, precisa de um helicóptero, precisa de um foguete, precisam de, sei lá, tanta coisa que poderia estar mudando a vida de tanta gente, mas aí é de cada um, né? Eu não quero aqui falar ao ponto assim de ser injusto com alguns irmãos, mas um panorama geral do que a gente vê não é o que o Eliseuzinho está fazendo lá no interior do Pará, entendeu? Um menino tão simples, mas que está tipo, levantando e mudando a vida de tanta gente, um filho de Deus. Uau. Então, eu vejo isso como um avivamento. E para as pessoas que hoje em dia estão se sentindo, né, fracas na fé, buscando uma liderança que traga esse avivamento e talvez não encontre, qual é o caminho? O que você sugere para aquele que está nos ouvindo, às vezes não sabe nem por onde começar, para que ela se fortaleça na fé, para que ela aguente esses tempos que a gente está vivendo e que a gente viverá ainda. Qual é a tua mensagem principal? Onde ela deve se firmar? Bem conhecida essa frase de efeito. Super. Mas... ao coach, né? Mas é você estar numa igreja mais perto da sua Bíblia. É isso, né? A igreja mais perto da sua Bíblia. Então, assim, vida com Deus é transformação. É você se examinar, você ver o que você está escutando, o que aquilo tem gerado, né? Então, assim, eu venho de um cristianismo mais pedreirão, entendeu? Tipo assim, meu pastor Aldir, te amo, meu sogro. É oração de joelho e palavra, e não tem esse negócio de amaciar, né? Não tem amaciamento, assim. O meu sogro, ele veio do exército, né? Então ele já tem aquele jeito mais assim, forte no sentido da mensagem, né? E por um tempo da vida eu achei que era exagerado. Por que isso, né? Pra que orar de joelho? Pra que essas coisas e tal? Hoje eu vejo que o resultado daquilo foi muito bom para mim. Porque me tornou mais resistente em muita coisa, entendeu? Mas, olha, tem gente que no meu lugar não teria topado uma restauração de casamento. No lugar da minha esposa não teria topado. Porque o limite das pessoas de resistir à dor hoje é pífio, ninguém vai saber de sofrer por Jesus, ninguém está pensando, será que isso vai causar um escândalo, né, para o evangelho que eu estou pregando, que eu creio? As pessoas estão muito... Então, assim, procurar pessoas que estão perto de Deus. Porque pessoas que estão perto de Deus, elas levam isso aqui a sério. Muito a sério. Pessoas que estão... Você percebe isso. No cuidado, no olhar, nas palavras, né, no zelo, na prudência. Então, você que está me vendo aqui, um conselho que eu te dou. Eu não creio que você deve procurar por profecias, por adivinhar o teu CPF, por adivinhar o teu nome, ou por palavras, ou um profeta, ou essas coisas que é a moda de hoje. Procure pela verdadeira profecia que já está aqui a teu respeito. Procure um pastor compromissado, santo, homem de família, que domina a sua casa, que maneja a palavra. Você vai ver isso. Você vê isso, as pessoas falam, a igreja
reflete muito o que o pastor ensina. Então, eu vejo dessa forma, uma forma de você se manter nos dias de hoje é procurando um lugar onde o evangelho é pregado com simplicidade e pureza, sem nenhum tipo de manipulação. Amém. Amém. Obrigada. Amém. Obrigada, Vagnão. Que muito bom estar aqui, muito legal. Uma alegria estar com você aqui, né? Você compartilhando um pouco mais do seu conhecimento, Amém. de tudo que você tem vivido. Isso fortalece demais a nossa fé, saber Glória que você a Deus. está aí firme e forte, persistindo na verdade. Amém. Amém. E também reconhecendo, né, que somos falhos, que somos dependentes do Senhor em todo o tempo. Você que tem uma voz forte, uma aparência tão forte, reconhecer isso é bonito de ver. Eu acho que é um exemplo para outros homens também. E para as mulheres também, que hoje em dia estão querendo estar mais, né, resistentes no sentido superficial da palavra e tão frágeis, né, por dentro, tão com falta de conhecimento do Evangelho. Então, vocês são uma família que nos inspira. Glória a Deus. E obrigada por compartilhar né, do que vocês têm vivido. E que o Senhor possa capacitar ainda muito mais. Amém. Possa habilitar para novos tempos e, em nome de Jesus, eu creio. Blindar a casa, proteger vocês ao máximo. Amém. Para que vocês se mantenham puros, buscando a santidade diariamente. A gente está numa... E essa união que permaneça até a eternidade. Amém. Nós estamos na jornada, chegar no céu. Isso. Né? E ser a resposta ao sacrifício da cruz. Né? Não teria sentido nenhum. E o que faz sentido, a cruz é a resposta que a gente dá para esse sacrifício. Então, ele fez, agora você faça. Seja a resposta. Corre atrás em nome de Jesus. Creia até o fim. Persevera até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir uma oração para o nosso público que acompanhou até aqui, que você tenha sido abençoado, que você tenha sido edificado e animado a buscar, né, a ter sede pela palavra, pela presença, que você não desista realmente dos sonhos de Deus para a sua vida, da vida que Ele já desenhou tão lindamente, que muitas vezes a gente não consegue ver, não consegue imaginar, mas Ele já imaginou tudo. Então, não perca a fé, não perca a esperança, não perca o ânimo de buscar o Senhor. E Ele vai te levantar sempre que precisar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar então. Há impossíveis que a gente não somos totalmente frágeis diante de algumas situações, e eu creio que Deus vai ministrar cura sobre você que está assistindo aqui. Amém. Eu sei exatamente a sensação de quem está precisando de algo assim. E eu quero ministrar sobre a tua vida em nome de Jesus, cura no teu corpo. Amém. Agora em nome de Jesus. Amém? Você que está assistindo, coloque a mão sobre um lugar que possa haver uma enfermidade, e eu vou orar no nome de Jesus, e a unção, o poder de Deus vai se manifestar sobre você. Amém. E você vai escrever o testemunho aqui, ou pode mandar para a Karina, mas um testemunho que vai glorificar a Deus, em nome de Jesus. Pai, eu oro agora por cada um que está conosco, Pai, nesse podcast. Amém, no nome de Jesus, Senhor. O Senhor conhece, Pai, a realidade do coração de cada um que está assistindo. O Senhor sabe, Pai, do mais profundo do coração, o Senhor conhece, a palavra não veio à boca, o Senhor já sabe o pensamento, tudo o Senhor conhece, Pai. Amém. Nesse momento eu oro, Pai, pelas vidas que estão se apresentando diante de Ti, com uma necessidade, seja na sua alma, no seu corpo, agora, em nome de Jesus. E eu declaro cura no seu corpo, na sua alma, em nome de Jesus, agora, Pai. Ó Deus, queima agora toda a enfermidade, que haja cura, Deus, no seu coração, que haja cura no seu sistema digestivo agora, em nome de Jesus, ó Deus, na sua alma, agora todo espírito de enfermidade, bata em retirada e sai agora em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de enfermidade, seja curado agora pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor. Nós te agradecemos, nós cremos de todo o coração, pois sabemos, ó Deus, que o teu poder nos tocou. O teu poder, a sua virtude de ti, Pai, e tocou os teus filhos, tuas filhas. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus.
Amém. Amém, amém, amém. Obrigada. Glória a Deus. Obrigada, obrigada. Amém. Que você tenha sido alcançada, que você receba a cura da alma, do espírito, a cura física, tudo aquilo que tiver aí fora do lugar, que realmente o sangue de Jesus esteja cobrindo nesse momento. Cada célula, cada pedacinho da sua pele, cada pensamento seja agora alinhado ao Espírito Santo de Deus, cada emoção também que ela venha a ser limpa, que ela venha a ser alinhada às emoções que vêm do alto, aos pensamentos que vêm do alto, que todo medo, que toda insegurança também caia por terra em nome de Jesus. Que você tenha uma fé confiante, uma fé inabalável, uma fé que reconhece o poder de Deus para tudo mudar, para fazer algo novo em nossas vidas, porque é isso que Ele faz. Ele tira tudo que está morto, tudo que está enfermo, aqueles ossos secos que estavam lá em Ezequiel, aquele paralítico que estava no tanque de Betesda, todos eles vieram a ter vida pelo sangue poderoso de Jesus, pelo nome poderoso de Jesus. Nós tudo podemos. Sabe, uma vida às vezes sem propósito, uma vida sem destino, uma mentalidade que já está ali amortecida, ela volta a viver quando a gente conhece o Evangelho, quando a gente coloca ele em prática, quando a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador, porque depositamos nele total confiança e não dependemos de mais nada. A graça dele nos basta, o favor dele nos basta, a direção dele nos basta. É proteção, é livramento, é força, é paz. Tudo que é de bom vem do Senhor. Que você possa reconhecer isso, que sem Ele somos tão frágeis, mas com Ele somos fortes e vencedores. Que você receba com muito carinho tudo que foi ministrado, que você faça um pensamento ali poderoso e uma entrega poderosa da sua vida, dos teus planos, para que o Senhor te conduza nesse tempo. Não se esqueça de compartilhar o vídeo para que outras pessoas sejam edificadas, para que esse testemunho ainda alcance muitas outras famílias, alcance outras almas que estão perdidas com a luz que nos conduz, que é a luz de Jesus nessa terra. Um beijo de todo o nosso coração, sinta-se abraçado pelo poder de Deus, pelo abraço do nosso paizinho que está lá em cima, e que você seja encorajada a seguir e a perseverar. Até o próximo Mais Forte Podcast. Fique com Deus. Nós amamos a tua vida e Jesus também. Até lá. Diretamente de Jerusalém, eu te convido a conhecer ainda mais de perto a história bíblica. Eu te espero no canal Karina Bach do YouTube com Karina em Israel, caminhando pela Bíblia. Um projeto muito especial em parceria com Hebron Turismo.